Rosa Caveira estava ali, diante de Quitéria, pedindo para conversar com ela. Por um momento ela, Quitéria, teve vontade de hesitar, mas pensou melhor e desceu ao chão e disse: O que deseja comigo, moça? Exótica. Preciso de sua ajuda. Creio que todas nós estamos sendo levadas para uma armadilha. De supetão, Quitéria empurrou Rosa Caveira, a afastando, e olhando para o exato local onde ela estava, bateu com a palma da mão no ar. De repente ele se mostrou. Era uma criança, o espírito de uma criança que até então estava invisível até para os demais espíritos. Quitéria gritou: Quem diabos é você? E por que está seguindo ela? Rosa Caveira estava atônita. Como era possível aquele espírito estar seguindo ela e ela não ter se dado conta? O menino aparentava ter 5 ou 7 anos. Era negro, cabelo raspado, tinha os olhos vermelhos e usava uma bermuda vermelha simples e curta e um pequeno tridente na mão. Era um tridente diferente. Em uma ponta era um tridente quadrado e na outra era curvilíneo, feito de metal enferrujado. O menino se assustou e com voz de choro disse: Dona, não me machuca não. Eu só estava fazendo o que minha mãe mandou fazer. Rosa Caveira perguntou: Quem é sua mãe? E qual é o seu nome? Eu sou o Tentemburo, o espírito do camaleão. Minha mãe me fez um feitiço. No dia que eu nasci, com 7 anos morri. E por esse feitiço, eu pro céu nunca subi. Mas a mãe que me mandou aqui não é a mãe que me pariu, mas é a mãe que cuida de mim. É a dona da saia de ouro. Rosa Caveira disse ao menino Tentemburo: Você então é uma Exu criança? Se trabalha com ela, você é um espírito igual a ela, não é? Sou o menino, sou o Mirim. Quitéria rapidamente colocou o pé no peito do menino e, desprendendo uma enorme quantidade de energia, ela o empurrou em uma velocidade como um tiro de canhão. Só se ouviu o grito da criança sendo arremessada para longe. Rosa Caveira disse: Em nome de Deus, é só uma criança. Criança? Provavelmente ele é mais velho que você. Esses pequeninos são sem limites. Se mantenha longe deles. Bom, se quer falar comigo, me siga. Quitéria entrou na igreja, seguida por Rosa Caveira. O vestido de Quitéria era decotado na parte de trás. O cabelo em coque deixava as costas livres. Ela movimentava o corpo com elegância enquanto andava. A igreja era estilo gótico, imensa. O teto era dourado e circundado por afrescos, pinturas muito bem feitas, mas um tanto perturbadoras da vida de Cristo. Cortando o silêncio, Quitéria perguntou: A dona da saia de ouro é dama da noite, não é? Com certeza, é ela. Quitéria continuou perguntando: Por que ela colocou aquele diabinho atrás de você? Qual o intuito de querer te vigiar? Porque eu suspeitava dela, das más intenções que ela tinha nesse feitiço Roda das Princesas. O altar da igreja era todo de ouro. Haviam imagens de muitos santos e centralizada estava a imagem da padroeira da igreja, Nossa Senhora da Rosa Mística, com seu manto cor de pêssego e uma rosa sobre o peito. Elas pararam diante do altar e se sentaram nos primeiros bancos. A igreja escura era iluminada por poucas velas. Rosa Caveira não parava de olhar o altar. A imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística prendia o seu olhar. Quitéria cruzou as pernas e se inclinou para ver as unhas dos pés. Sem desviar o olhar, ela perguntou: Gostou da santa? Sim, muito. Mas acho errado nós duas estarmos aqui dentro de uma igreja. É a casa de Deus. Quitéria sorriu e disse: Esta não é a casa de Deus. É a casa de uma bruxa. Bruxa? Como assim? Isto é uma igreja ou não é? Quitéria se virou para Rosa Caveira e disse: Sim e não. Veja bem, eu era uma bruxa, nasci na França, mas vivi muito tempo na Espanha. Na Itália, eu conheci outra bruxa. Ela era mais poderosa do que eu, era velha. Ela que me ensinou a jogar cartas. Isso há séculos atrás. Quitéria apontou para a imagem e disse: Foi ela que me ensinou. Nossa Senhora da Rosa Mística. Era uma bruxa chamada Pierina Dilly.
em Fontanelle, na Itália. Meu nome é Katrina, você sabe. Mas na morte assumi o nome Maria Quitéria dos Sete Cruzeiros. Assim como você se chamava... Como você se chama? Rosa Caveira respondeu, um pouco receosa em dizer seu nome. Elizabeth Cordova. Quitéria prosseguiu. Sim, Elizabeth agora é Rosa Caveira. E Pierina, após a morte, se chamou Rosa Mística. Mas a época era difícil, sabe? As pessoas, para cultuá-la, transformaram em Nossa Senhora, em Maria. E nesse sincretismo, ela vive até hoje. Eu venho aqui porque me lembro os velhos tempos. Sem dúvidas, você é uma mulher fascinante. Eu preciso da sua ajuda. Dama da Noite nos propôs fazer um ritual para nos fortalecer e com isso aniquilar os maus espíritos. Porém, ela está se pondo como líder, como nossa líder. E eu não gosto nada disso. Eu sei como funciona Le Cercle des Princesses, a roda das princesas. É um feitiço de absorção de poderes naturais. Mas precisamos do símbolo para fazer o nosso círculo. E no círculo não há líder. O círculo já é para isso, ser igualitário entre as moças. Bom, vou lhe contar uma história que as bruxas conhecem bem. Existem muitos prismas neste âmbito chamado divino. São milhares e milhares de deuses e criaturas. Mas vamos nos ater no prisma que nos cabe. O universo é muito grande. Existem muitos criadores. Mas no nosso, o Criador é um só. Elohim é o nome que chamamos o Deus Criador deste planeta. Ele não era sozinho. Ele desde sempre esteve acompanhado de sua esposa. Ele criou o mundo com ela e para ela. Um dia, ele quis fazer um casal que fosse baseado nele e em sua esposa. Ele fez Adão e Lilith, os filhos de Deus. Eles eram imortais. Adão era superior a Lilith e a subjugava. Ao menor sinal de desobediência, ele a espancava. E quando desejava ela, ele a estuprava. Elohim gostava disso, de Adão ser maior que a mulher. A esposa de Elohim não tolerou aquilo. Ela entrou em Lilith e se misturou com ela de modo que Lilith se tornou ela. E assim, ela se mostrou maior que Adão. Elohim se aborreceu, criou Eva, uma mulher feita a partir de uma costela de Adão. E esta seria submissa a ele. Lilith foi desprezada por querer igualdade. Para Elohim, uma mulher é nada mais que um animal útil ao homem. Mas Lilith se vingou. Como esposa de Deus, ela é uma deusa poderosa como ele. E ela, com seu poder, criou uma árvore com o fruto da morte, dos sentimentos, dos pecados e da dor. Lilith se transformou em uma cobra, uma serpente que convenceu Eva a comer o fruto da árvore e com isso se tornou ela humana. E assim a proliferação que chamamos de raça humana. Lilith é a deusa mãe. Tudo o que fazemos vem dela. O nome pela qual os humanos chamam Lilith atualmente é de mãe natureza. Elohim criou um exército de anjos também. A primeira geração de anjos foi banida por Elohim, pois eles defenderam o mesmo ideal de Lilith. Esses anjos banidos são chamados de daimono, os demônios. E na época que viviam com Deus, eram liderados por Lúcifer, que agora é chamado de Satanás. Satanás e Lilith estão sempre lado a lado. Eles não cometeram nenhum crime. Eles só desejaram liberdade. E Deus não gosta de liberdade. Ele não aceita ser questionado, mesmo quando está claramente errado. Satanás e Lilith são cultuados pelas bruxas. Eu cultuava quando viva. Eles são a síntese da inteligência.
Mas assim como Elohim, eles são um tanto cruéis. Deve-se ter cuidado com eles. Entre os milhões de daimono, existem 72 que abrem diálogo com os homens e com os espíritos. Esses 72 são líderes, abaixo de Lúcifer, mas acima de todos os demais. São detentores de inteligência. Se vocês desejam chaves, ou como vocês dizem, pontos riscados, somente eles poderão lhe aferir essas marcas. Os demônios e os anjos vivem em pé de guerra. Os anjos ensinaram o rei Salomão a escravizar os demônios. E os demônios ensinaram o apóstolo Paulo a escravizar os anjos. É uma luta sem fim. A roda das princesas depende dos 72 demônios. Vocês devem falar com eles. Rosa Caveira interrompeu. Quando você diz falar com os 72 demônios, você diz que nós devemos descer até o inferno? Não exatamente. Inferno significa lugar inferior. Veja bem, o último plano é o nosso, é aqui. Ou seja, se fôssemos usar a palavra inferno para o plano inferior, nós estamos no inferno, já que somos o nível mais baixo. Para ver os demônios, nós temos que subir. Eles estão acima de nós. Eles nos dando essas marcas, nós já podemos realizar a roda das princesas em segurança? Quitéria sorriu e, se inclinando próximo ao rosto de Rosa Caveira, ela respondeu. Não. Mesmo se conseguirmos os símbolos, nós vamos precisar da autorização dos 4 espíritos, que atualmente mandam nessa terra, e dos 7, que são deuses depostos. Os 7 são deuses indígenas que perderam seus poderes. Hoje ainda existem, mas bem menores do que já foram. Eles são Angra, Rudá, Iebá, Iara, Jaci, Seuci e Anhangá. Um passarinho me contou que Sara, a cigana, conhece Rudá. Sim, mas e os 4? Quem seriam eles? Quitéria, sussurrando, respondeu. Pambúgila, Mavambo, Lebá. Rosa Caveira perguntou novamente. Mas não eram 4? Falta um. Maria Quitéria se levantou e foi para perto da janela. Ela apoiou a mão no vidro e encostou a testa nele, então calmamente respondeu. Esse é um Exu, veja bem. Enquanto somente eu posso levá-las para ver os 72 daimono, só uma de nós tem condições de manter diálogo com esses deuses africanos. Rosa Caveira perguntou. Quem de nós é esta? Maria Quitéria respondeu. Francisca Maria Mulambo.